Na linha 2, deixa eu chamar o consultor político, analista, inclusive Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, autor de artigos e, vez ou outra, tem as suas consultorias também solicitadas por grupos políticos no Estado e é uma pessoa muito bem relacionada nos bastidores políticos aqui do Ceará. Consegue caminhar por todas as correntes políticas, conversando com as lideranças e nos bastidores trabalhando também como consultor. Meu irmão, primeiro um prazer mais uma vez recebê-lo, direto da capital, ao vivo, por telefone, conversa agora conosco. E a pergunta que eu lhe faço é, Luiz, quais são as últimas da política cearense em meio a esse turbilhão que a capital está sendo palco depois da ruptura do PDT com o PT e que desdobramentos nós poderemos ter até domingo ou até segunda-feira? Bom dia, meu irmão. Antes de tudo, Fabiano Barros, um grande abraço a você e a toda a região central do estado do Ceará. Meu amigo, o que nós estamos assistindo era algo que já estava previsto. Vamos lá, vamos retornar um pouco à linha do tempo. Segundo turno de 2018, Ciro Gomes viaja para Paris, não apoia Fernando Haddad. No final do segundo turno, um dos atos comandado por Camilo Santana, o senador eleito Cid Gomes, perde a compostura e ataca os petistas, né? Diz, o Lula está preso, babaca. Quer dizer, isso já era uma sinalização de futuras turbulências e de que a coisa não iria mais se encaixar tão perfeitamente. O Ciro Gomes, desde 2018 até agora, quase 4 anos, literalmente tomou uma postura agressiva ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao Partido dos Trabalhadores. Então, essa manutenção da aliança do PT e do PDT foi graças muito mais também a uma certa surdez da militância petista. Porque vou lhe dizer uma coisa, os ataques que o Ciro faz ao Lula, Fabiano, eu acho que você concorda comigo, são ataques verbais muito fortes, né? Então, na minha avaliação, sim, essa aliança sobreviveu a vários testes de fogo. Mas agora não tinha mais condições, Fabiano. Para quem é lulista, é meio difícil engolir isso, né, Luiz? Total. Fabiano, o que aconteceu? Nós chegamos a um ponto em que erro estratégico do PDT, que essa história de dizer, nós temos vários candidatos, desses candidatos nós vamos tirar o mais preparado, o mais competente, isso é balela. Isso é balela. Desde a eleição de 2020, que todo mundo já sabia que internamente o nome era do José Sarto, tá entendendo? Acabou criando, arestas internas muito profundas. Sim. E agora em 2022 se repetiu o mesmo processo. Quando em abril e maio a direção nacional já sinalizava uma simpatia por Roberto Cláudio e o Ciro, aonde chegava nas suas conferências locais e internacionais, dizia que o Ceará iria eleger o melhor prefeito do Brasil, governador, já ficava muito claro isso, Fabiano. O nome era do Roberto Cláudio. Tanto que quando você foi para a disputa no diretório, a votação do Roberto Cláudio foi muito maior do que da Isolda. Mas a Isolda tinha o apoio de praticamente toda a base parlamentar, tanto a nível federal como a nível de deputado estadual e prefeitos do PDT, como também extrapolava-se a era do PDT e também tinha um apoio muito forte nos partidos aliados. E começou um processo, Fabiano, muito esquisito. Sabe qual foi? O anticirismo, o antirrobertismo veio de correntes internas do PDT com a ajuda de petistas. Começou uma campanha contra o Ciro e contra o Roberto Cláudio. Em que sentido? Se o candidato fosse o Roberto Cláudio, determinados partidos não apoiariam. Começou com o PT, depois foi para o MDB, depois foi para o Progressista e por aí vai. Quer dizer, isso demonstra que nessa disputa interna nasceu uma animosidade tão profunda, que agora vai se transformar numa batalha eleitoral. Luiz, a pergunta na sua análise política, quem é que sai ganhando ou perdendo com a ruptura desses dois partidos, na sua análise? Ambos perdem. E oposição, na sua análise? A oposição ela já está no patamar consolidado.
O capitão Wagner, na minha avaliação, ele tem um piso e tem um teto. O piso dele varia hoje entre 28% a 32% dos votos. É o voto tradicional que sempre votou na oposição, tá certo? Aí você me pergunta, mas em 2018 o general Guilherme Teófilo Caule mal conseguiu 11%. É porque o Camilo Santana, ele ocupou o centro e trouxe tanto voto da direita, da centro-direita, como da centro-esquerda. E da direita radical. Teve bolsonarista que votou no Camilo. É interessante. Fez a dobradinha Camilo e Bolsonaro. Bolsonaro tirou 21% dos votos, quase 22% dos votos no primeiro turno no estado do Ceará. Isso deixa bem nítido que uma parte desse eleitorado votou também no Camilo. Isso ficou bem claro. Agora não. Agora os campos estão mais ariscos. O capitão Wagner ele recebe um voto já consolidado, tanto dos bolsonaristas como do pessoal do Lava Jato, e um setor da sociedade que deseja mudança. Porque cada pesquisa eleitoral que está acontecendo no estado do Ceará, quando no questionário é colocado para a pessoa ou entrevistado, se ele deseja mudança a nível estadual, esse percentual tem crescido, Fabiano. É um dado importante, muito pouco até analisado dentro do jornalismo político, viu? Cearense, viu? Mas que vem acontecendo. Muitas vezes, até porque, como boa parte dos jornalistas não tem acesso a essas pesquisas internas, né, Fabiano? Isso. Não sabe desse pequeno detalhe. Mas vamos lá. Tem um outro fator que também está pouco sendo discutido, que é o Capilu. O que é o Capilu? É o voto no capitão e no Lula. Esse voto acontece principalmente nesse estrato social que eu vou lhe descrever, ou grupo social, que é o cidadão do sexo masculino, com ensino fundamental, que ganha entre 0 a 2 salários mínimos, e em alguns casos está abaixo da linha da pobreza, tá certo? Ele tem uma preocupação muito profunda com a segurança pública. Então, ele vota no capitão Wagner por esse prisma e vota no Lula porque na época do Lula ele sabia que tinha uma condição social e econômica melhor. E ele precisa, sim, da ajuda do Estado para sobreviver nos próximos anos. Isso não há como negar. A intervenção do Estado em relação à questão do aumento da pobreza é profunda, tanto a nível estadual como federal. Perfeitamente. Ontem eu entrevistei o Guimarães, Luiz Cláudio, inclusive repercutiu bastante aí nos veículos de imprensa da capital e do estado. E o Guimarães ele foi enfático. Ele disse que o candidato depois dessa ruptura por parte da aliança que está sendo tentado, o PT está tentando construir, será de fato do PT. Hoje eu já recebi aqui uma nota do Acrísio, em que ele afirma que o ex-presidente Lula deu ao ex-governador Camilo a prerrogativa de ser o condutor do processo eleitoral cearense, e aí ele ressalta que o nome será fruto dessa construção do diálogo com os aliados. Nada de decisão unilateral, afinal não se trata apenas de um nome. Então eu percebo que o próprio PT também ainda está tentando se encontrar em relação a essa definição até amanhã, porque pode também correr o risco, se eu estiver errado, de cometer o que o PDT também cometeu, que é exatamente impor logo o nome do partido, quando você tem ali na base o MDB, PP do Zezinho Albuquerque, que ontem nos bastidores a gente recebeu a informação de que parece que já está balançado em relação se permanece ou não nessa aliança. E a pergunta que eu lhe faço também é do PSDB, rapaz. E essa nota do Luiz Pontes, desautorizando o uso também do nome do partido, diretamente ligado à aliança liderada pelo PT, Luiz? Com certeza. Vamos por etapas, tá certo? Porque como uma pergunta muito extensa e o caro telespectador e ouvinte, ele está apreensivo para escutar a minha explicação. Vamos lá. Primeiro ponto, não havia plano B. Camilo Santana investiu tudo na Isolda Serra. Tudo. Todas as fichas. Não tirou ela do PDT, manteve ela no partido, tá certo? Quando já existia sinalização que não haveria um consenso tão rápido e poderia haver um embate, o que houve, tá certo? Segundo ponto, o PT não se preparou e os aliados, que agora são
anti-ciristas, abertamente, tá certo? Com exceção do progressista, que eu acho que não quer ser taxado como isso, porque a história do Zezinho Albuquerque, toda ela foi construída ao lado dos Ferreira Gomes, né, o Fabiano? É muito complicado, Exatamente. né? Porque ele não vai apoiar só um candidato do PT, ele vai apoiar todo um discurso contra Ciro Gomes, Cid Gomes e Roberto Cláudio. Com quem foi aliado, né? Ou ainda, não sei. Aí que entra um X da questão muito preocupante para o próprio. Ele deve estar reflexivo. Já eu não tenho dúvida do posicionamento do AJ Albuquerque. O AJ Albuquerque, na minha avaliação, nesse aspecto, tem mais independência. É um cara que tem uma postura mais arrojada. Isso aí é uma coisa que eu tenho debatido e comentado nos últimos anos. Tá certo? A relação deles dois é uma relação de pai e filho, mas onde o AJ Albuquerque tem uma certa linha de atuação de independência. Mas vamos lá, não existe candidato petista, na grande realidade, não existe. Os que estão sendo postos aí, na sua grande maioria, têm medo até de perder o mandato. Vamos dar um exemplo, Luciano Mins, na minha avaliação, tem medo de perder o mandato e ficar sem nada. A figura dos deputados estaduais também segue a mesma linha. Aí você me pergunta, tem a vereadora Larissa Gaspar? Eu acho que sim, um bom nome. Mas a população iria compreender que é um nome tampão, né, Fabiano? É um nome tampão, né? Isso. E o currículo dela na frente do currículo do Roberto Cláudio é muito pequeno, né? Exato. É muito pequeno. Eu não estou aqui defendendo o Roberto Cláudio, não. E nem menosprezando, né? Não, eu estou aqui dizendo que se não for um nome que tem um currículo competitivo como o Roberto Cláudio, porque na minha avaliação, o Wagner já está no segundo turno. Já está no segundo turno. Então, alguém tem que ir com o segundo turno do dito campo outrora progressista ou do condomínio político administrativo do Camilo Santana e do Cid Gomes. Alguém tem que ir. Então, você não pode simplesmente achar que, botando o nome ao lado do Lula e do Camilo Santana, isso vai se tornar voto. Não é bem assim. Vamos lá. Na Bahia, o governador já lançou um candidato federal que não empolgou. O eleitor que vota no Lula está votando no ACM Neto. Em Pernambuco, a Marília Reis, que deixou o PT, tá certo? Está liderando a sucessão. E a segunda colocada é a Raquel Lira, ex-prefeita também do município da região metropolitana, tá certo? Pelo PSDB, que está galvanizando também uma parte desse eleitorado lulista. Quer dizer, você nota que o eleitor ele não segue essa questão ideológica, não. Ele vota de acordo com os interesses dele, tá certo? Então, o Camilo, na minha avaliação, não tem um nome à altura, nesse momento, e aquilo que eu conversei com você há 2 dias atrás, o ex-presidente Lula pode chegar e tirar um nome do bolso, tá certo? Agora, esse nome, assim, eu não tenho hoje tanta certeza, mas com certeza o Lula tem uma coisa em mente. O Lula não deseja que um Ferreira Gomes seja governador do estado do Ceará. Por que eu estou afirmando isso, Fabiano? A animosidade com que o Ciro trata o Lula já se tornou pessoal, tá certo? Já se tornou pessoal. E eu acho que se tornou a um ponto tal que fica até difícil uma unificação do segundo turno, tá certo? Pela questão da nacionalização. Porque nós nacionalizamos tanto a campanha estadual do PDT, porque o Roberto Cláudio vai ser um palanque exclusivo para o Ciro, como o PT e os aliados vão ter que criar um palanque exclusivo no estado do Ceará para o Lula. Coisa que, outrora, era impossível de se pensar nas eleições anteriores, né? Isso. Quando os dois grupos emanavam na mesma vibe. Luiz, eu estava conversando com alguns integrantes da parte do PT e que trabalham ali mais na questão dos bastidores. E eles diziam de que o ex-presidente ele não quer perder federais, que são os deputados, e nem senadores. Porque na hora que o negócio esquentar lá em Brasília, Lula vai depender do Congresso, né? Então ele quer uma base ampla de deputados e senadores. Principalmente Senado, viu, Fabiano? Só desculpe por interromper, mas principalmente Senado, viu? É a briga dos dois, tanto ele como o Bolsonaro, viu? Exato. Mesma estratégia. Então é o contrário do que é o contrário dos governadores, que na verdade os governadores que precisam do presidente, né? E não o presidente
mais do que em relação à questão do Congresso. Então, estaria o ex-presidente mais preocupado em não perder deputados federais e senadores nessa disputa do que propriamente governadores, né? Você acha que em meio a isso, talvez se agarre o ex-senador Eunício Oliveira para tentar emplacar o MDB até amanhã, Luiz? Ou você acha realmente que o PT talvez insista em um nome para deputado, de algum deputado estadual ou fora desse cargo? Você já citou aí Pimentel, já citou a vereadora de Fortaleza, Larissa. Está na parada aí também o Fernando Santana, que é ali da região do Cariri, com o cunhado do Camilo, né, casado com a irmã da Onélia. E acho que esses, né? E é o Mano, né, de Freitas, também deputado estadual. Você acha que como é que fica esse arranjo com o MDB, principalmente depois da reunião com o Lula lá em São Paulo e Guimarães? A indicação do ex-senador Eunício Oliveira e ex-presidente do Congresso não é fácil. Não é fácil. Eu acho que tem aí algumas coisas, alguns pontos interessantes. Apesar do bom relacionamento do senador Eunício de Oliveira com o Lula, as rugas da questão do impeachment de Dilma Rousseff nunca foram literalmente saradas, né, meu amigo? Nunca foram. Ficaram. Você nota que o Lula tem uma boa relação com o ex-senador Garibaldi Alves, do Rio Grande do Norte, tem uma boa relação com o Renan Calheiros, tem uma boa relação com o Eunício, como nós afirmamos, com o Grupo Sarney e tal, mas eles estiveram no fronte contra Dilma Rousseff, a favor de Michel Temer. Então, o Eunício seria mais um candidato do Lula que do PT. Existe esse diferencial, que precisa ser balanceado e precisa ser bem equilibrado. Por isso que eu acho que, apesar de toda a discussão, a palavra final é do ex-presidente Lula. Você se lembra em 2010, quem vota num vota no outro, na qual ele conseguiu derrotar o Tasso Gereissati, no estado do Ceará? Eram 2 vagas de senadores, né? Isso. E o Tasso não tinha um companheiro de chapa à altura, e aí acabou, quando foi feita a computação de 2 votos, o Tasso tirou menos votos do que o Pimentel e o Eunício. Nesse aspecto aqui, nós vamos ter um processo parecido com para governador. Quem vota em Lula vota nessa pessoa, tá certo? Pode ser do gênero masculino ou feminino. Agora, a questão do PSDB que você falou é muito interessante. Primeiro, é uma federação partidária, né? Federação partidária. Os telespectadores e ouvintes têm que compreender que acabou a coligação. Agora são federações. E uma das federações que foi constituída é PSDB e Cidadania. O Cidadania, na figura do seu presidente, Alexandre Pereira, desde o primeiro momento, apoia o Roberto Cláudio. Diga de passagem, fez um trabalho muito interessante, muito forte, em sempre reforçar o nome do Roberto Cláudio, quando partidos da base aliada batiam nele, né? Dizer que não apoiaria ele caso ele fosse escolhido. Então, isso aí, na minha avaliação, demonstrou uma conotação de lealdade a um projeto político muito forte. Isso tem que ser valorizado. Do outro lado, quando o senador Tasso Gereissati, Fabiano, desmonta um diretório do PSDB sobre a liderança de Luiz Ponte, acomoda o ex-presidente do Democrata, tá certo, o empresário Chiquinho Feitosa, e primeiro suplente de senador do próprio Tasso Gereissati, na direção estadual, Fabiano, quem iria levar o processo, na minha avaliação, de acordos nas eleições de 2002, não era Tasso Gereissati, era o Chiquinho. Lógico que ambos em comum acordo, concorda comigo? Sim. Só que, na minha avaliação, o Chiquinho Feitosa conseguiu um feito enorme. Ele não só ganhou a confiança do ex-governador Camilo Santana, como ele já avançou no processo de se tornar o primeiro suplente. A coisa é muito avançada, viu, o Fabiano? Muito avançada mesmo. E outra coisa, pelo andar da carruagem, eu não acredito que o presidente nacional, Bruno Araújo, vinha intervir aqui e desmontar o diretório, não, sabe? Eu acho que ele vai deixar esse diretório até final de dezembro desse ano. Então, na minha avaliação, nesse processo, o Chiquinho Feitosa, em relação ao posicionamento
do seu aliado principal, o Cidadania, está em campos opostos, tá certo? Eu acho que vai ser decidido a nível federal, como vai ser a questão do Cidadania e PSDB em Minas Gerais, na qual o Zema, que é um vice do Cidadania, como também lá no Rio de Janeiro, o Freixo, né, que é como vice o César Maia, que está no PSDB, mas o Cidadania apoia o candidato do PDT. Então, eu acho que também irá para a mesa de discussão essa questão também do Estado do Ceará. Essa é a avaliação aqui da consultoria LCFB, na qual eu sou gerente executivo. E para finalizar, Fabiano, o que está correndo, na minha avaliação, o seguinte: nos estados está havendo polarizações. Por que isso, Fabiano? Quando você pega na sucessão presidencial e pergunta na espontânea em quem você vai votar, de acordo com a última pesquisa do exame IDEA, que foi no ar essa semana, 66% dos entrevistados já indicam Lula e Bolsonaro. 66%. Isso é espontânea, viu, o Fabiano? Sim. Quando é na estimulada, vai para 77%. Nos governos estaduais está acontecendo o fenômeno da polarização também, Fabiano. Não tem espaço para a terceira candidatura, tá certo? Então, eu vejo muito temor que essa disputa do PDT e do PP não vai ser durante toda a campanha. O eleitor vai escolher rapidamente seu candidato a presidente e deve fazer o mesmo processo para governador. Então, quem espera uma batalha longa entre PT e PDT, está entendendo? Que cabeça com cabeça disputando essa vaga, pode tomar um susto. A preço de hoje, talvez o peso do Lula e do Camilo seja literalmente anulado se o candidato petista não tiver um histórico à altura do Roberto Cláudio. Aquilo que eu falei há uns minutos atrás, viu? Se não for um candidato que também transmita uma certa confiabilidade ao cidadão eleitor, Fabiano, não vai. Não vai mesmo. Se você notou uma coisa muito interessante, o eleitor está mais racional, né, Fabiano? Não está tão emotivo, não, como foi na eleição de 2016 e 2018. Em 2020, ele já votou mais na competência técnica administrativa do que mesmo no arrojo, no discurso moralista, combate à corrupção. Então, eu acredito que esse mesmo fenômeno venha acontecer agora. Principalmente nas classes populares, onde, infelizmente, a insegurança alimentar, ou então parte de famílias cearenses, perderam o direito até de ter uma alimentação básica. E sempre foi o café da manhã, o almoço e o jantar. Muitas famílias não estão conseguindo fazer essas 3 refeições diárias. Luiz, para a gente encerrar aqui rapidinho, afinal, o capitão arrasta ou não arrasta o PL e o Republicanos, principalmente o PL, na sua concepção? O Partido Liberal, sobre a liderança do meu amigo e prefeito José Brancilão Gonçalves, fez a cartada dele, né? Fez a cartada dele. Ele tem que fazer um palanque exclusivo para o Bolsonaro. Do outro lado, o Bolsonaro, do outro lado, o capitão Wagner recebeu o apoio do Solidariedade e deve trabalhar esse voto capitão Wagner e Lula, que eu apelidei de Capilu, tá certo? Então, na minha avaliação, esses 2 partidos vão dançar uma valsa longa ainda, viu, meu amigo Fabiano? Eles vão, literalmente, se acertar lá na frente. Até mesmo se houver um palanque exclusivo para o Bolsonaro no PL, com o ex-deputado Raimundo Gomes de Mar como candidato, com certeza uma parte significativa do eleitorado que é o Bolsonaro ainda deve ficar com o capitão Wagner. Então, essa estratégia do PL só vai ajudar nisso, na minha avaliação, a eleição de mais um federal e também mais estadual. Isso é benéfico para eles. Do outro lado, o capitão Wagner não vai abrir mão de ter um palanque multipolar. Como assim, Fabiano? Ele vai apoiar Bolsonaro, Pablo Marçal, tá certo? Com a chegada do Solidariedade, ele vai abrir espaço para quem quiser defender o Lula no palanque dele,
tá certo? Então, ele está fazendo uma estratégia na qual ele vai se preocupar muito mais em mostrar que tem capacidade de ser um bom gestor. Eu acho que o capitão não vai nacionalizar a campanha dele, não. Essa é minha opinião final.